A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, para você que me ouve nesse dia de hoje, mais um dia privilegiado pelo céu, para adentrarmos mais com profundidade na palavra de Deus, para crescermos não só na graça, mas também no conhecimento. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua Bíblia, você que pode, vamos mais um dia de estudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O nosso tema de hoje, do nosso estudo, é a trajetória de Neemias, um chamado para a reconstrução. Texto base, Neemias 1, 1 a 11. Hoje falaremos sobre Neemias, um homem comum com um chamado extraordinário. O Espírito Santo de Deus fala ao meu coração que estamos vivendo um tempo de reconstrução. Assim como Neemias, somos chamados para reconstruir o que foi destruído, seja na nossa vida pessoal, familiar ou na igreja, etc. Neste sermão, veremos lições poderosas da vida de Neemias, aplicáveis à nossa própria trajetória. Primeiro, a tristeza como um chamado para a missão. Neemias era copeiro do rei na Babilônia. Mesmo estando em uma posição confortável, ele se preocupava com Jerusalém, uma cidade que ele nunca havia visitado, mas que amava profundamente. Ao receber a notícia da destruição de Jerusalém, Neemias se entristece profundamente. A dor que ele sentiu não foi apenas emocional, mas um chamado, uma chamada de Deus para uma missão, para aquela missão. Aplicando isso nos nossos dias de hoje, quando sentimos dor em relação a uma situação, seja familiar, ministerial ou pessoal, isso pode ser Deus nos chamando para agir, para sermos agentes de mudança. Não é apenas um sentimento de tristeza, mas um sinal de Deus para assumirmos uma missão. Assim como Neemias, Deus não nos chamou para cargos, mas para missões. Segundo, Deus levanta os improváveis. Neemias não era um profeta, sacerdote ou levita. Ele era apenas um copeiro. Mesmo assim, Deus o escolheu para liderar a reconstrução de Jerusalém. Isso nos mostra que Deus levanta os improváveis, aqueles que estão dispostos a sacrificar sua própria comodidade para servir o seu propósito. Deus não te chamou para cargos, mas para missões poderosas. Claro, podemos entender também que para executar certas missões, o Senhor também nos coloca em cargos, mas a missão é a que prevalece. Aplicação para o nosso dia de hoje. Talvez você se sinta pequeno ou incapaz, mas Deus não escolhe se baseando nas nossas qualificações humanas. Ele escolhe os que estão dispostos. Se você sente a dor por uma situação, Deus está te chamando para agir. Deus está realmente te chamando para ser um agente de mudança. 3. Orar antes de agir. Neemias, antes de qualquer ação, busca a Deus em oração. Ele entende que o sucesso da sua missão depende inteiramente da direção divina. Ele ora com persistência, pedindo a Deus favor diante do rei. Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aplicação para os nossos dias de hoje. O primeiro passo para qualquer missão bem-sucedida é a oração. Antes de tomar decisões, devemos buscar ao Senhor, porque Ele quem abre as portas e nos dá o favor. 4. Autorização divina para avançar. Neemias não apenas orou, mas foi usado em pedir ao rei cartas de autorização para passar pelos territórios e reconstruir a cidade. Ele pediu o que parecia impossível. Da mesma forma, Deus nos dá a carta para fazermos o que parece impossível aos olhos humanos. Se Deus assinar, ninguém te segura. Aplicação para os nossos dias de hoje. Há coisas que parecem fora do nosso alcance, mas se formos ousados em fé, Deus nos dará autorização e favor para avançar.
Levante suas mãos e declare: se Deus assinar, ninguém segura. Quinto, ferramentas e armas. Reconstruindo e lutando. Neemias entendeu que, além das ferramentas para reconstruir, ele e o povo precisavam de armas para se defender. Enquanto construíam, tinham que estar prontos para lutar contra os inimigos que tentariam interromper o processo. Neemias 4,17. Os que edificavam o muro e os que levavam cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Aplicação para os nossos dias de hoje. Em nossa caminhada precisamos tanto de ferramentas espirituais quanto das armas da fé para enfrentar as oposições. Enquanto reconstruímos nossa vida, ministério ou família, precisamos estar preparados para batalhar contra as investidas do inimigo. Sexto, reconstruindo pontes, restaurando relacionamentos. Neemias percebeu que reconstruir os muros de Jerusalém, que para reconstruir os muros de Jerusalém, ele precisava primeiro reconstruir as pontes quebradas entre as pessoas. A cidade estava em ruínas, mas o maior desafio não era apenas a reconstrução física, mas a reconstrução das conexões e da unidade entre o povo. Nenhuma muralha será erguida sem que as pontes sejam reconstruídas. Aplicação para os nossos dias de hoje. Muitas vezes, antes de restaurarmos algo grande em nossa vida, como um ministério ou uma família, precisamos primeiro reconstruir as pontes entre nós e os outros. Neemias uniu o povo ao redor de uma visão comum. E nós também precisamos unir as pessoas ao nosso redor em comunhão, amor e propósito. Neemias compreendeu que uma nação dividida não conseguiria reconstruir Jerusalém. Da mesma forma, precisamos estar unidos para que o plano de Deus se concretize em nossa vida. Como diz o ditado, nenhum homem é uma ilha. Precisamos restaurar relacionamentos quebrados, estabelecer conexões fortes para podermos juntos avançar no propósito de Deus. João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aplicação para os nossos dias de hoje. Quem são as pessoas com quem você precisa reconstruir pontes? Quais relacionamentos precisam ser restaurados em sua vida para que você possa avançar na missão de Deus? Ore para que o Senhor te capacite a reconstruir essas conexões. Sétimo, não pare diante das piadinhas e críticas. A resiliência de Neemias. Ao longo da reconstrução, Neemias enfrentou a oposição de Sanbalat e Tobias, que tentavam desmotivá-lo com palavras e críticas. Eles diziam que o trabalho de Neemias não valeria a pena e que até uma raposa derrubaria os muros que estavam sendo reconstruídos. Neemias 4:3. Mas Neemias não se deixou abalar pelas críticas e zombarias. Ele continuou firme em sua missão. Neemias 6:3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Não pare a obra que Deus te deu pelas críticas de quem não está envolvido na missão. Aplicação para os nossos dias de hoje. Às vezes, durante a nossa jornada de reconstrução e restauração, enfrentamos pessoas que, como Sanbalat e Tobias, tentam nos desanimar com piadas, críticas e fofocas. O inimigo usa essas estratégias para nos distrair. No entanto, como Neemias, precisamos manter o foco na missão que Deus nos deu e não parar por palavras negativas. Continuar a edificação, mesmo diante das críticas, é um sinal de que estamos obedecendo a Deus e não aos homens.
Efésios 6, 10, 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aplicação para os nossos dias de hoje. Se você está enfrentando críticas, zombarias ou desânimo por parte dos outros, lembre-se de que você, assim como Neemias, está envolvido em uma grande obra. Não permita que as palavras daqueles que estão comprometidos com o propósito de Deus, que não estão comprometidos com o propósito de Deus, te façam parar. Conclusão: o propósito da reconstrução. Neemias não se deixou abalar pelas dificuldades ou críticas. Ele estava focado em seu propósito: reconstruir Jerusalém para a glória de Deus. Assim precisamos manter o nosso foco na missão que Deus nos deu, sabendo que mesmo diante das oposições, a obra de Deus será completada, será terminada, será concluída, será executada. Eu já comecei uma boa obra e não vou parar até que ela seja concluída. Levante-se, assuma sua missão e confie que Deus está com você em cada passo dessa jornada de reconstrução. Vamos orar? Que o Espírito Santo, Senhor, nesse momento eu te peço, não só para mim, para minha casa, mas para todos esses que me ouvem, que o teu Espírito Santo nos fortaleça nessa missão, que nós possamos ter a ousadia de Neemias, a sabedoria para orar antes de agir e a coragem de usar tanto as ferramentas quanto as armas espirituais para completar essa obra. E que o Senhor nos capacite a ignorar as críticas e continuar firme na missão que o Senhor nos deu para a glória do teu santo nome. Amém. Se você foi edificado com este estudo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre a reconstrução e um chamado de Neemias. Assim como você tem um chamado e você também tem uma missão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que sobre você o Senhor levante o rosto dele, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.